Olá, pessoal. Eu sou o Patrick Teis, arquiteto no Op Software, uma empresa com soluções de Open Finance Brasil e Open Insurance. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao processo de certificação de segurança e funcional. A gente está usando o Open Insurance como exemplo, mas os processos são os mesmos entre as duas iniciativas. Nesse vídeo a gente vai focar especificamente na geração dos clientes no Authorization Server que vai ser certificado. Se a gente recapitular o vídeo anterior, a gente gerou os clientes, né, os software statements dentro do diretório de participantes, e agora a gente vai fazer o DCR, então, usando esses software statements que foram cadastrados previamente ali. Vamos ver como é que é feito isso aí. Bom, eu estou aqui já no diretório de participantes, logado. E antes de mais nada, eu queria fazer duas correções do vídeo anterior, informações que faltaram só. A primeira é no cadastro do Authorization Server, faltou o campo principal, no fundo, que é qual que é o endereço do OpenID Discovery Document, do Authorization Server que vai ser usado na certificação. É o famoso endereço de well-known, né, do OpenID Configuration ali. Esse é o endereço do nosso ambiente de CAD, ou PIN, e é o ambiente que a gente vai usar nos testes. Curiosamente, esse campo ele não é obrigatório no diretório de participantes e acabou passando aí durante o cadastro, né. A outra é o software statement cadastrado, ele vai precisar dos papéis, né, cadastrados ali dentro dele. Então a gente tem aqui o Software Authority Claims. Eu já adicionei o papel de dados, né, no fundo esse cara vai ser um receptor de dados dentro da iniciativa de Open Insurance, e ele precisa desse papel aqui para poder iniciar consentimentos de recepção de dados no fundo. Tá? Bom, esses dois pontos aí, então, acertados, vamos de fato olhar para o DCR. Bom, basicamente, o processo de DCR envolve enviar um payload para o endereço de registro para novos clientes dentro do Authorization Server que a gente quer fazer o teste. Essa chamada ela precisa ser feita em MTLS, conforme a regulamentação e a especificação do FAP-BR. Esse certificado de cliente é o certificado, o famoso BRCAC, que a gente cadastrou para o software statement, e tem alguns detalhes ali no payload, só que a gente precisa tomar cuidado. Vamos dar uma olhadinha aí no payload que a gente precisa enviar e como é que a gente monta esse payload direitinho. Eu estou aqui com um template de arquivo, que é o payload que vai ser enviado para o Authorization Server para solicitar o registro do cliente, né? Basicamente ele consiste nos grant types que eu tenho interesse em obter para o cliente que vai ser usado, qual que é o formato de autenticação na emissão dos tokens. É um ponto importante, você precisa ver se o teu Authorization Server suporta esse formato Private Key JWT. Se ele não suportar, você tem que colocar aqui um formato suportado, possivelmente vai ser autenticação por MTLS, e fazer o ajuste no arquivo. Tá? Os response types interessados no client também, code e ID token, e as URLs de redirect URI, que a gente cadastrou no diretório de participantes. É importante que essas URLs aqui estejam cadastradas de fato no diretório, porque é responsabilidade do Authorization Server garantir que essas URLs elas constam de fato no software statement cadastrado. Se não tiver igualzinho, tá cadastrado lá, o Authorization Server ele tem que recusar, né, o pedido de DCR ali. Então, a gente vai ter que alterar essas URLs aqui. Tem mais dois campos que a gente também tem que fazer uma alteração, que é o endereço aqui do JWKS, do Authorization Server, e o Software Statement, que basicamente é o Software Statement Assertion que a gente vai obter no diretório de participantes. O SSA ele tem um ponto importante que o Authorization Server também tem que garantir que ele não pode ter sido emitido há mais de 5 minutos. Então a gente vai gerar aqui um SSA para obter, em especial, o endereço do JWKS
que está sendo usado lá no diretório, para colocar a informação correta aqui, fazer as alterações do redirect URI, e depois, se for o caso, a gente até gera de novo o software statement search para colocar a informação correta aqui e fazer a solicitação. Conforme o cadastro lá no diretório de participantes, né, o endereço que eu tinha usado para o meu cliente era opus-software, então já posso deixar essa informação aqui correta, é a primeira etapa que a gente precisa fazer para ajustar esse payload aqui. Se a gente voltar agora no diretório de participantes, vamos gerar um software statement session para aquele cliente. Então, vou pegar o cliente que a gente usou no vídeo anterior, que é esse cara aqui. Eu tenho aqui uma opção de Software Statement Assertion. Né? A primeira vez que você executar ou mandar gerar a informação de fato, ele vai dar um warning falando, olha, essa informação ela vai fazer com que o software statement tenha alguns campos que vão ficar read-only. No caso aqui, eu já executei antes a informação, ele não vai gerar esse aviso para a gente. Tá? Mas então, mandei gerar o software statement assertion. Ele tem aqui o JWT, que é o que a gente precisa colocar naquele JSON que a gente estava olhando, mas eu também tenho uma visualização aqui aberta, né, do JWT. Se a gente procurar software JWKS URI, é justamente a informação que a gente precisa para colocar aqui nesse atributo do JSON, né, do DCR que vai ser enviado. Tá? Então, essa é a primeira etapa. Tá? A segunda é colocar de fato o JWT que foi gerado aqui pelo diretório, né, ele é assinado pelo diretório de participantes, o Authorization Server tem que garantir que a assinatura veio do diretório e tudo mais, tudo isso faz parte do processo ali da implementação do Authorization Server, mas basicamente a gente copia então essa informação e eu coloco então o JWT aqui no atributo. Tá? Basicamente é isso que a gente tem que fazer na alteração desse payload. Agora eu tenho que submeter esse payload para o Authorization Server para de fato ele ver se as informações estão corretas e criar um cliente se tudo estiver ok e retornar a informação do cliente que foi criado para a gente. Tá? Eu vou salvar esse arquivo aqui e a gente vai ver como é que é o envio desse payload para o Authorization Server. Para enviar esse payload para o Authorization Server, tem que ser usado MTLS, usando o BRCAC gerado para o cliente. Então, eu tenho que usar o certificado digital de fato do cliente que foi gerado, né, lá no diretório de participantes, o software statement, e eu não posso inverter um BRCAC de um software statement com outro. O Authorization Server também tem que garantir que a gente está usando o certificado digital correto ali. Tá? Tem um comando que a gente pode usar, que é o curl, para fazer o envio do payload. Vamos dar uma olhada nesse comando aqui, então. Basicamente, o comando está, primeiro, ignorando a cadeia de certificados do servidor. Eu estou sem o ICP Brasil registrado, então a gente pode ignorar, por enquanto, esse tipo de coisa. Estamos falando de homologação, não tem problema nenhum. Como é uma chamada por MTLS, eu tenho que especificar qual que é o certificado e a chave privada, né, desse certificado para poder estabelecer a comunicação. Eu estou falando que o payload que vai ser enviado está dentro do arquivo dcr.json, que é o arquivo que a gente acabou de alterar. Estou adicionando o header falando que esse cara é um JSON, espero, né, eu aceito também um JSON como retorno. O output vai ser gravado num arquivo chamado dcr output.json, e eu preciso também colocar aqui qual que é o endereço do Authorization Server, mais especificamente o endereço de registro do Authorization Server. E é onde que a gente pega, né, esse endereço aqui de registro do Authorization Server? Se a gente olhar o endereço de well-known do Authorization Server, a gente vai ver que isso está lá descrito. Então, eu estou aqui olhando o endereço de well-known do Authorization Server que a gente vai fazer o registro. A gente procurar aqui Registration Endpoint, esse é o endereço que eu tenho que submeter o meu pedido de DCR. Tá? Eu vou copiar aqui, então, o endereço, já vou substituir esse cara. Tá?
O nome do arquivo, de fato, que eu vou enviar é dcr.json. O certificado que eu tenho para fazer o envio, deixa eu pegar o nome do arquivo aqui, mas é o arquivo que veio do diretório de participantes, né? No meu caso, é esse cara aqui, e a chave privada do certificado é a que foi gerada localmente, que no meu caso chama brcac.key mesmo. Tá? Então, esse é o comando que eu tenho que fazer o envio. Se eu rodar isso aqui no terminal, a gente vai ver se o DCR vai funcionar ou não, e eventualmente pode dar um problema ali do timeout, né, do SSA ter passado os 5 minutos. Vamos lá. Bom, vou trazer um terminal para cá e executar esse comando aqui do curl. Ele vai estabelecer a conexão MTLS com o Authorization Server, enviar o payload, o Authorization Server vai processar o pedido, ver se está tudo ok, e o retorno voltou aqui, então, nesse arquivo DCR Output. Vamos dar uma olhada. Bom, está vendo já que deu erro, né? Invalid Software Statement. Possivelmente é a questão ali dos 5 minutos, né? Que já passou do momento da emissão. Então, o que a gente vai ter que fazer é emitir um novo Software Statement para atualizar dentro do arquivo DCR.json e submeter de novo. Se você teve sucesso na execução, você, né, não demorou 5 minutos ali, você deve ter um resultado ok do pedido de DCR, que é o que a gente deve ver aqui na sequência. Para regerar o software statement, a gente precisa voltar no diretório de participantes e clicar aqui no botão para ele gerar um novo. Com isso, então, ele atualiza o campo IAT, que é o momento da emissão, e começa a valer os 5 minutos de novo. Vamos copiar o JWT, a gente substitui dentro do meu arquivo aqui de pedido, e deixa eu apagar o arquivo anterior, e vamos executar aqui o comando, então, de novo, do pedido de DCR. Joia. Então, a gente está vendo aqui que dessa vez funcionou, né? O DCR foi feito com sucesso. Eu tenho um conjunto grande de informações que voltaram do Authorization Server. Em especial, eu tenho aqui o Client ID, que é o que a gente vai precisar usar na configuração de fato durante a execução do certificador. A gente precisa de 2 clients, então a gente precisa repetir esse processo com o segundo software statement que foi cadastrado no diretório de participantes. A gente está vendo os redirects URIs e todas as informações a mais. Para uma eventual implementação de fato de um TPP, é importante também você sempre guardar esse Registration Access Token e o endereço aqui de Registration Client URI. Isso para o processo de DCM, numa eventualidade de você precisar fazer a atualização do certificado digital do BRCAC vinculado a esse cliente, ou uma troca de nome, logotipo, alguma coisa do gênero. Tá? Bom, o primeiro DCR, então, foi feito. Vocês precisam executar aí de novo esse processo usando o segundo software statement que foi cadastrado no diretório de participantes e guardar esses arquivos, né? Muito importante sempre guardar os arquivos que estão sendo gerados aí, porque a gente vai precisar dessas informações na sequência, tá bom? Valeu, pessoal. Nesse vídeo é isso aí. Até o próximo.